Garçonete ajuda bilionário bêbado a voltar para casa uma semana depois de se tornar dono de restaurante. E se a vida que você sonhou estiver mais perto do que você pensa, mas somente se você se arriscar? Mia Harris era feita de resiliência. Sua vida era um mosaico de pequenas vitórias costuradas com teimosia. O garfo de ouro. Um restaurante barato na beira de Willow Creek era seu mundo. Suas paredes amareladas lascadas. 4 mesas de mica e luzes piscantes, tão familiares quanto as rugas no rosto de sua mãe. Ela trabalhava como garçonete lá desde os 23 anos. Quando Ellen Harris, sua mãe, foi diagnosticada com empatia aos 16 anos. Mia abandonou a escola para pagar as contas e agora, aos 32, seus dias eram um borrão de recargas de café, contas médicas e a dor de sonhos adiados. Ellen era o coração de Mia, antes uma professora agressiva que lia poesia para seus alunos. Ellen agora vivia em uma névoa de tubos de oxigênio e memórias sussurradas. Suas contas médicas eram uma inundação implacável. As gorjetas de Mia devoravam as escassas ofertas dos caminhoneiros em moedas com mais frequência do que em notas. O dono do restaurante, Cal, era um fantasma, mais interessado em seu barco de pesca do que nos negócios. Ele não aumentava o salário de Mia havia anos. Ela precisava esticar cada dólar até que ele gritasse. A equipe do restaurante era sua tábua de salvação. Jane, uma mulher com uma voz de mel e um caderno cheio de músicas inacabadas, sonhava com Nashville, mas ficou por causa do irmãozinho. Carla, de 62 anos, com o rosto marcado de um fumante e um olhar que poderia ter interrompido uma briga de bar, estava em Golden Fork há mais tempo do que Mia. Pat, o cozinheiro, era um gigante gentil que dava porções extras de bolo de carne para ela enquanto Cal não estava olhando. Onde uma família improvisada estava, unida por risadas noturnas e exaustão compartilhada. Era terça-feira, o tipo de noite em que o ar estava pesado com avisos não ditos. Mia esfregava frascos de ketchup. Seus pensamentos sobre a última visita de Ellen ao hospital eram mais $2.000 que ela não tinha quando o sinal tocou. Oliver Reis cambaleou em uma contradição ambulante, um terno de $1.000 arruinado por manchas de uísque, cabelos escuros caindo sobre olhos azuis ejetados, seu rosto bonito contorcido de arrogância. Ele desabou em uma cabine, derrubou um açucareiro e disse arrastado: "Café preto." Agora Mia comprimia os lábios em uma linha fina. Bêbados faziam parte do trabalho, mas a arrogância daquele cara lhe dava arrepios. Ela serviu café. Com um breve "aqui está." Deixou-o deslizar pela mesa. Ele mal olhou para ela e murmurou algo sobre um negócio que deu errado na Traders End Suits. Mia o ignorou, concentrada no relógio, mas Oliver permaneceu, derramando café e tagarelando sobre contratos e traição. Às 2h45 da manhã, ele era o último cliente e a paciência de Mia estava no limite. "Hora de pagar", disse ela, deixando cair a conta. Ele procurou a carteira e deixou cair um maço de notas de 100. Mia prendeu a respiração, mas não tocou no assunto. "Táxis, venham", disse ela, já discando o número. Ela não deixava aquele cara dirigir, por mais rico que parecesse. Quando o táxi chegou, ela o ajudou a se levantar, ignorando seus protestos arrastados. "Você vai me agradecer depois", murmurou e o levou para fora. Ele resmungou algo sobre ser um dos mocinhos antes de se jogar no banco de trás enquanto o táxi desaparecia. Mia balançou a cabeça. Apenas mais uma noite em Willow Creek. Dias depois, Mia se afogava na correria do meio-dia. Ela entossira a noite toda. Cada chiado era uma facada no peito de Mia. O sono era um fantasma e o restaurante era um caos. As bebidas estavam frias. As reclamações de Cal sobre o estoque baixo pareciam uma vingança pessoal. O sinal tocou e Mia olhou para cima, esperando outro cliente regular. Oliver Hayes entrou. Ele era um homem diferente. Turno, cabelo cacheado, olhos azuis limpos. The Terminator. A conversa dos convidados diminuiu quando as cabeças se viraram. Jenny sussurrou: "Quem é o solucionador de problemas?" murmurou Mia, enxugando as mãos no avental. Oliver examinou a sala, seu olhar fixo nela. Mia Harris. Sua voz era suave e experiente, como se estivesse acostumado a conseguir o que queria. O Tom de Mia era desconfiado. Ela cruzou os braços. Ele deu um sorriso polido que não chegou a alcançar seus olhos. "Eu te devo um pedido de desculpas e uma chance." Mia hesitou,
Não confiando em homens que pareciam nunca ter lavado louça antes, mas a curiosidade a venceu. Ela o conduziu a uma mesa, ignorando a sobrancelha erguida de Carla. Você pagou sua conta, disse ela. Terminamos. Não se trata da conta. Oliver se inclinou para a frente, com a voz baixa. Sou Oliver Hayes, CEO da Hayes Hospitality. Somos donos de restaurantes, hotéis e alguns outros empreendimentos. Naquela noite, eu estava um caco. Um dia ruim. Uísque demais. Você não precisava me ajudar, mas ajudou. Você me trouxe para casa em segurança. Eu não levo isso levianamente. Ia se remexeu, desconfortável. Este é o meu trabalho. É mais do que isso. Ele disse. Eu investiguei um pouco. Você vem mantendo este lugar unido há anos, apesar da negligência de Cal e da sua mãe, Lynn. É verdade, você também a carrega. Mia estava em guarda. Como você sabe sobre a minha mãe? Estou assumindo a missão de saber. O tom de Oliver era calmo, mas havia algo pesado nele. Golden Fork está morrendo. Cal se foi, e este lugar está perdendo dinheiro. Quero te dar isso. Mia piscou, com a mente em branco. Me dê a propriedade. Controle total. Eu assumo a transferência. Pague a dívida. Dê a si mesma um orçamento para reconstruir. Você é a pessoa certa para fazer este lugar brilhar. Sua risada foi cortante, quase histérica. Você é louca. Por que faria isso? O sorriso de Oliver vacilou. Seu olhar distante. Devo uma segunda chance a alguém e vejo algo em você, Mia. Você não sobrevive à sua luta simplesmente. Deixe-me te dar uma chance de verdade. Mia se virou. Era loucura. Um conto de fadas envolto em bandeiras vermelhas em Willow Creek. Ofertas como essa vinham com condições, grandes condições. Mas a ideia de ser dona do restaurante, pagar as contas de Ellen, construir algo duradouro, era como o canto de uma sereia. Ela pediu um tempo para pensar. Oliver lhe deu um cartão de visita chique e foi embora naquela noite. Mia sentou-se ao lado da cama de Ellen, observando a respiração superficial de sua mãe. A mão de Ellen era delicada, mas quente. Agarrou-a. Você é mais forte do que você pensa, bebê. Ellen sussurrou. Mia pensou sobre o restaurante, os anos que ela investiu nele, o fardo dos cuidados de sua mãe. Ela pensou sobre a oferta de Oliver, o risco, a possibilidade. Pela manhã ela tinha tomado sua decisão. Ela ligou para ele. Eu estou dentro, mas quero cada detalhe por escrito, sem jogos, possuir o Golden Fork era como lutar contra uma tempestade. Os livros eram um pesadelo. Cal tinha saqueado por anos, deixando um rastro de vendedores não pagos, recibos falsos, a equipe leal, mas teimosa em seus hábitos, se irritava comigo conforme as mudanças. Ela empurrava, ela arrebentou as paredes. Creme quente. Ela trocou o café velho por um torrado local e adicionou a torta de pêssego com pão de milho, receita de Ellen ao menu. Ela treinou Jenny e Carla em um novo sistema de ponto de venda, ignorando suas reclamações. Lentamente o restaurante ganhou vida. Os moradores locais voltaram atraídos pela tinta fresca e pela excitação de algo novo. Até mesmo forasteiros vieram atraídos pelo boca a boca, mas as rachaduras mostravam que as entregas estavam chegando muito tarde ou não chegavam. O freezer quebrou 3 vezes seguidas naquele mês, estragando o estoque, o dinheiro desaparecendo do conta. Primeiro pequenas quantias, depois milhares. Mia ficou até tarde e examinou faturas. Encontrou pagamentos para empresas das quais nunca tinha ouvido falar: Crescent Holdings, Blue Ridge Import, Willow Ventures. Os nomes eram elaborados, mas os endereços levavam a caixas postais ou becos sem saída. Seu coração gritava por sabotagem. Ela começou a fazer perguntas discretamente. Pat limpou a grelha e mencionou as conexões de Cal com pessoas suspeitas antes de ele vender tudo. Jenny ouviu um entregador resmungando algo sobre Vincent Cane, o sócio de Oliver. Mia conheceu Vincent uma vez quando ele passou-no restaurante em nome da Hayes Hospitality para verificar as coisas. Seu terno elegante e sorriso mais frio lhe deram arrepios, como um lobo circulando uma matilha uma noite após o horário de fechamento. Mia encontrou um arquivo trancado na sala dos fundos. Procurou a chave, mas desistiu e o abriu com um pé de cabra. Dentro havia livros azul manuscritos e meticulosamente compilados detalhando pagamentos a Crescent Holdings e outros. Centenas de milhares de dólares canalizados pelo Golden Fork. Dados que remontavam a anos, a época de Mia como proprietária. Seu coração batia forte. Não se tratava de má administração, era um crime. Ela dirigiu até o escritório de Oliver no centro da cidade, uma fortaleza de vidro e aço que a fazia sentir uma intrusa.
Ela jogou um livro-razão fotocopiado na mesa dele. Que diabos é Crescent Holdings? O rosto de Oliver ficou vermelho. Onde você conseguiu isso? Responda. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Este é Vincent Cain, meu sócio. Ele não é o que parece. Me explica, exigiu Mia com a voz de ferro. A história de Oliver veio hesitante. Vincent estava na Hayes Hospitality desde o início, um negociador brilhante com um lado obscuro. O Golden Fork, junto com outras pequenas propriedades, era uma fachada para seus esquemas de lavagem de dinheiro, lavando dinheiro para clientes ligados ao crime organizado. Oliver sabia disso há anos, mas fingia que não, dizendo a si mesmo que eram apenas negócios. Dar o restaurante para Mia era sua tentativa de tirá-lo da esfera de influência de Vincent, de dar a ela um novo começo, enquanto se distanciava do Calf e as mãos trêmulas de raiva de Mia. Você me usou. Você me mirou. Eu não sabia que ele estava atrás de você, disse Oliver, com a voz rouca. Achei que poderia te manter fora disso. Te manter fora disso. Mia riu, amarga e ríspida. Estou até o pescoço em suas mentiras. Ela deixou sua mente correr. A sombra de Vincent pairava sobre tudo. O restaurante. Seus cuidados da mãe. Seu futuro. Ela estava presa em uma guerra que não começou, e a única saída era através de Mia. Ela enfrentava uma escolha que lhe tirava o sono. Podia expor Vincent Oliver, arriscando o restaurante, o cuidado de Ellen em sua própria segurança, ou podia ficar quieta e entrar na brincadeira, esperando que os planos de Vincent não a destruíssem. A decisão não foi fácil. Sua determinação foi testada, mas Mia Harris não foi feita para ceder. Ela escolheu lutar. Ela transformou a sala dos fundos do restaurante em uma sala de guerra. Trabalhava fora do horário comercial para reunir evidências. Fotografava os livros-razão. Gravava conversas com fornecedores que apontavam para as táticas brutais de Vincent e rastreava pagamentos para contas no exterior. Usava um computador da biblioteca para evitar ser detectada. Guardava suas descobertas em uma caixa trancada debaixo da cama, longe dos olhares curiosos do restaurante. Cada rangido do assoalho, cada carro estacionado no estacionamento, fazia seu pulso acelerar. Ela estava jogando um jogo perigoso e sabia disso. Vincent não era cego. Ele sentia a sua escavação. Uma noite, ele apareceu no restaurante depois de esboçar um sorriso. Você faz perguntas que não deveria, Mia, disse ele, inclinando-se muito perto do balcão. Vá embora. Você não quer saber o que acontece se não fizer. Mia encontrou o olhar dele. Sua voz era firme, apesar do medo que apertava o peito. Este é o meu restaurante. Você não me assusta. A risada de Vincent foi suave e arrepiante. Você vai descobrir. A retribuição não demorou a chegar. A energia do restaurante foi cortada, deixando os clientes no escuro. Um inspetor de saúde chegou com uma lista de violações do Código de Segurança contra Incêndio e da Caixa de Gordura que Mia sabia serem inventadas. Um caminhão de entrega bateu acidentalmente na doca de carga e os custos do reparo chegaram a milhares. Vincent apertou o cerco e Mia sentiu. Ela não cedeu. Lembrou-se de Sarah Monroe. A jornalista local Carla sabia, pelo Poker Nights, que Sarah tinha a reputação de derrubar autoridades corruptas com tenacidade obstinada. Mia a encontrou em um parque longe do restaurante e lhe entregou um pendrive com tudo nele, livros-razão, registros, e-mails. A situação poderia ficar feia. Sarah avisou, com os olhos examinando os arquivos. Eu já sou feia. Mia disse, apenas faça valer a pena. Sarah A.G. Repeatment. 10 dias depois, a história foi divulgada. A manchete gritava, Hayes Hospitality ligada a escândalo de lavagem de dinheiro. Vincent Cain foi nomeado como O.O. Mender. Suas empresas de fachada expuseram seus laços com o crime organizado. A polícia invadiu seu escritório e apreendeu computadores e arquivos. Vincent foi preso. Sua fachada polida ruiu quando ele foi levado algemado. Oliver não saiu ileso e foi implicado no escândalo. Ele cooperou com as autoridades e se ofereceu para testemunhar contra Vincent em troca de clemência. Ele admitiu seu papel, sabia sobre a lavagem de dinheiro, mas não agiu. O arrependimento foi pesado, mas não o suficiente para desfazer a traição de Mia.
Ela havia confiado nele e ele a havia transformado em um peão. As consequências foram brutais, congeladas enquanto aguardava uma investigação. Mia ficou acordada à noite se perguntando se havia salvado o restaurante ou o destruído. Teria lutado por justiça e perdido tudo no processo. Mia se recusou a deixar o Golden Fork morrer. O escândalo era uma ferida, mas ela via como uma oportunidade de cura. Ela ligou para Sarah novamente e lançou uma nova história, não sobre os crimes de Vincent, mas sobre os crimes do restaurante. Renascimento. O artigo subsequente de Sarah, O Coração de Willow Creek, a luta de uma garçonete por sua cidade, apareceu no jornal local e viralizou na internet. Retratava Mia como uma heroína, uma mulher de cidade pequena que havia enfrentado a corrupção. À medida que os moradores locais, que sempre a consideraram uma das suas, afluíam ao restaurante, trazendo amigos e familiares, os forasteiros também se sentiam atraídos pela história e pelo potencial do Ellen Spitz Cobbler. Aproveitando o momento, Mia substituiu o letreiro de neon piscante por um pintado à mão, que ela encomendou a um artista local que havia perdido o emprego na fábrica. O interior do restaurante se transformou em paredes em tons quentes de creme, mesas de madeira e obras de arte que exibiam a história de Willow Creek. O cardápio combinava as receitas de Ellen com influências modernas, peixe-gato com crosta de pão de milho e torta de nozes pecan com bourbon. As apresentações de Jenny nas sextas-feiras à noite se tornaram um sucesso. Suas canções de amor e resiliência lotavam as cabines. Carla, inspirada pelo fogo de Mia, parou de fumar para sempre. Ela trocou cigarros por agulhas de tricô e costurou cachecóis para os funcionários. A saúde de Ellen se estabilizou com melhores cuidados, financiados pelos lucros crescentes do restaurante. Mia a transferiu para um estabelecimento com jardim, onde Ellen pôde ler poesia em uma tarde ensolarada. Ellen puxou Mia para perto de si, sua voz um sussurro. Você me deu mais do que tempo, querida. Você me deu orgulho. As lágrimas de Mia rolaram, mas ela sorriu e apertou a mão da mãe. Oliver ficou em segundo plano, transferindo dinheiro para a reforma enquanto se desculpava discretamente. Mia aceitou a ajuda, mas manteve distância. Confiança era demais, mesmo que ela visse o homem que ele estava tentando se tornar. Alguém que havia cometido erros, mas queria redenção. Ela não perdoava, mas também não odiava. O Golden Fork tornou-se o coração de Willow Creek. Mia contratou moradores locais que haviam sido demitidos da fábrica e deu a eles empregos e um propósito. Ela criou um fundo de bolsas de estudo em nome de Elon e ajudou crianças como o irmão de Jen a pagarem a faculdade. O restaurante organizou noites comunitárias, clubes do livro, eventos abertos microfones até uma roda de tricô liderada por Carla. Não era apenas um lugar para comer, era um lugar para se sentir em casa. Certa noite, enquanto Mia fechava as portas, ela parou sob a nova placa, cujo brilho quente era constante na noite. Ela pensou na noite com Oliver, em como um único ato de gentileza, ajudando um estranho bêbado a entrar em um táxi, desencadeou uma reação em cadeia. Ela havia sido invisível, uma garçonete que se esforçava para sobreviver, mas agora era uma força, uma mulher que havia reescrito sua história e suas cidades. Enquanto caminhava para casa, as estrelas acima de Willow Creek brilhavam mais intensamente do que ela jamais vira. O Golden Fork não era mais apenas um restaurante, era um legado que Mia havia guardado para sua mãe, sua comunidade para si mesma, provando que até a menor faísca podia acender um fogo que mudava tudo.